Olhe para cá, olhe para cá. Diga comigo assim: confrontado. Eu falei errado ou vocês não entenderam? Fala comigo: confrontado ou afrontado? Vamos de novo, diga: confrontado ou afrontado? Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Você vai entender tudo que Deus quer falar contigo agora. Segundo Samuel 24, 14. Eu vou ler no telão, mas já vou deixar aberto aqui. 24, 14. O texto diz assim: então disse Davi a Gade. Quem é Gade? O profeta de Deus. Gade é o profeta. Davi é o rei. O profeta foi falar com o rei, e o rei disse para o profeta: estou em grande angústia, porém, escute o que ele disse: caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas, escute, não nas mãos dos homens, não caia eu. Caiamos nas mãos do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. Suas misericórdias são muitas, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Davi está no auge do seu reinado, estava dando tudo certo para Davi. Ele tinha vencido muitas guerras, estava muito rico, muito poderoso, muito honrado, tinha derrotado seus inimigos. Aí um dia, escuta essa, Davi teve um desejo no coração. Qual foi o desejo de Davi? Eu quero contar quantas pessoas eu tenho no meu reinado. Eu quero contar quantos homens de guerra eu tenho no meu exército. Aí ele chama o capitão do exército, Joabe, e ele diz assim: Joabe, eu quero que você saia por toda Israel, tribo por tribo, casa por casa, e você vai fazer o censo, você vai fazer a contagem. Eu quero saber quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens, quantas crianças. Eu quero saber quantos homens conseguem ir para a guerra. Faça para mim o censo. Olhe para cá. Quando Davi faz esse pedido, o Joabe, sensível espiritualmente, percebe que tem algo de errado. O Joabe percebeu que o coração do rei Davi estava cheio de orgulho, autossuficiência e prepotência. Davi estava se achando, Davi estava confiando mais no exército do que no Senhor. Joabe percebe, mas ele é liderado. O que ele fala? Com muita humildade, ele diz assim: meu rei, com todo respeito, o senhor não precisa disso. Deus é contigo. Olha o que o Joabe fala: Deus é contigo. O senhor já ganhou tantas guerras. Deus pode te dar um exército 100 vezes maior do que o que o senhor já tem. Não mexe com isso não. Joabe percebeu o orgulho. Joabe percebeu a prepotência. Joabe percebeu que aquele pedido não era simplesmente um censo, era um desejo de se engrandecer de Davi. Sabe qual foi a resposta de Davi? Faz o que eu estou mandando, bora, vai lá fazer a contagem. Joabe faz assim, ó: sim, senhor. Sabe por quê? Porque liderado não faz só o que concorda, porque liderado é obediente. Mesmo quando eu não concordo, eu posso sim dar a minha opinião, mas o que prevalece é a palavra do meu líder. Escute isso. Joabe diz: sim, senhor, vou fazer o que o senhor mandou. Reúne o pessoal e eles saem de tribo em tribo.
Judá, Naftali, Dan, Asser, Benjamim, Zebulon. A viagem do censo durou 9 meses e 20 dias. Quase um ano, gente. Eles voltaram então com o relatório. A Bíblia diz que quando Joabe entrega o relatório para Davi, está escrito assim, que ele sentiu o coração bater, pesou a consciência, a ficha caiu. Davi percebeu na hora: fiz besteira, não deveria ter feito isso, tinha que ter escutado Joabe. Irmãos, a consciência de Davi doeu, pesou. No outro dia, o profeta Gade bateu na porta da casa do Davi. Davi já sabia que ia vir bomba, Davi já sabia que tinha feito besteira. Aí Gade vira para ele e diz assim: assim diz o Senhor, escolhe um dos 3, porque o bicho vai pegar para o teu lado. Escolhe um dos 3 castigos por causa do teu orgulho, por causa da tua autossuficiência e da tua prepotência. Você não confiou no Senhor, antes confiou na tua própria força e no teu exército. Escolhe um dos 3. Olha o que o profeta disse para ele. Primeira opção: durante 3 anos vocês vão passar fome, a terra não vai produzir alimento, vocês não vão ter o que comer. 3 anos. Segunda opção: 3 meses você vai cair na mão dos teus inimigos, você vai ficar refém dos teus inimigos. O inimigo vai se levantar contra você e você não vai conseguir lutar contra ele durante 3 meses. Ou então, terceira opção: durante 3 dias o próprio Deus vai tratar com você. Vou repetir: 3 anos de fome, 3 meses nas mãos dos homens, dos inimigos, ou 3 dias nas mãos do Senhor. Quando Davi escuta isso, então disse Davi ao profeta: estou em grande angústia. Claro, Deus me manda escolher um dos 3, cada um pior do que o outro. Estou em grande angústia. Só que aqui ele mostra, embora errando, por que ele é o homem segundo o coração de Deus, por que ele foi o homem que Jesus veio à terra e foi chamado de filho de Davi. Aqui ele mostra por que ele é para nós um exemplo. Por quê, pastor? Porque ele disse assim: caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas não caia eu na mão dos homens. Levanta a sua mão comigo e diga: caia eu nas mãos de Deus. Diga assim, faz assim: mas nunca nas mãos dos homens. Coloca para mim o título da mensagem que você vai entender tudo agora: confrontado ou afrontado. Pastor, o que significa isso? Significa o seguinte: ou você deixa Deus te confrontar e te tratar, ou então você vai cair na mão dos homens e vai ser afrontado pelos homens. Olhe para cá. Nós temos essas 2 escolhas, irmãos: ou nós permitimos o tratamento de Deus conosco, o confronto de Deus, ou então nós vamos cair na afronta, na humilhação dos homens. E eu vim aqui hoje para te dar um conselho: fique na mão do Senhor, caia na mão do Senhor. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia. Abra os teus ouvidos e passe a ouvir agora, bem claro, a voz do Senhor para a tua vida. Escute bem: a vida espiritual não tem terceira opção. Não tem. Ou nós somos confrontados pela palavra, ou então seremos afrontados pelo mundo. Escute isso: quem não aceita a correção do altar vai ter que aprender no deserto da vida. Quem não aceita tratamento de Deus vai ter que cair na mão dos homens para aprender. Escuta isso, igreja:
Quem rejeita confronto da palavra na igreja vai ter que enfrentar humilhação lá fora. Pastor, não vou deixar Deus me tratar. Tranquilo, te prepara. Quem vai te tratar são os homens. Te prepara, irmão. A vida é assim. Ou eu aprendo com Deus, ou eu aprendo com a dor lá fora. Deus sempre oferece o confronto antes de você viver a afronta. Escuta isso. Pastor, por que Deus confronta? Eu vim aqui para te dizer, Ele só confronta porque Ele te ama. Confronto de Deus representa amor escancarado de Deus pela sua vida. Por que Deus me confronta? Porque Ele não quer que você caia na mão dos homens. Por que Deus trata contigo? Porque Ele não quer que o mundo trate com você. Por que Deus trata? Vou te responder. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Coloque por favor. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem? Quem que Deus corrige? Ele corrige quem ama. E açoita, Ele bate a todo filho a quem recebe. Tem filho, tem filha de Deus aqui hoje? Tem filho, e cadê os filhos? Manifesta aí. Se tiver filho, manifesta. E pode aplaudir os filhos aplaudam. Diga glória a Deus. Fala comigo assim: o meu pai me corrige, me confronta, porque eu sou filho. Deixa o texto para mim, por favor, John. Pode deixar. A Bíblia é clara. Deus corrige quem ama e açoita. Açoite é bater, gente, em todos os filhos que Ele recebe. Coloca agora, John, por favor, Provérbios 3:11. Provérbios 3:11. Escuta essa, igreja. Filho meu, cadê os filhos? Diga amém. Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua. Você sabe o que é enfadar? Estou cansado de ser corrigido. Estou cansado de ser chamado a atenção. Ah é? Está enfadado da correção? Está cansado da disciplina de Deus? Está cansado do seu pai te corrigir? Está cansado de ser puxado a orelha? Ou você cai na mão de Deus, ou você vai ter que cair na mão dos homens para te tratar. Aprende uma coisa aqui hoje: escolha o confronto da palavra, para você não ter que viver a afronta dos homens. Tem muita gente que está debaixo de afronta, de humilhação, de vergonha, está sendo pisoteado. Pergunta por quê? Porque não aceitou o confronto de Deus. Quando Deus falou, vou tratar, fugiu. Quando Deus falou, vou quebrar, fugiu. Quando Deus falou, vou te pegar, correu. Lembra do Jonas? Quando Deus falou, é agora, vem cá, preciso de você, ele foge. O que aconteceu? Tempestade. Caiu na mão dos homens. Teve que ser jogado no mar, no fundo do abismo. Quando ele estava lá, quando estava no fundo do abismo, na barriga do peixe, ele entende: Senhor, eu errei. Eu tinha que ter te ouvido. Eu tinha que ter aceitado a tua vontade da minha vida. Eu quero cumprir o que o Senhor tem para mim. Aí Deus dá ordem ao peixe e Deus manda ele. O peixe manda ele. Irmãos, a vida é assim. Ou eu aceito o tratamento de Deus, o confronto da palavra, ou então eu vou ter que viver a afronta que os homens têm para mim. Quando Davi ouve aquela palavra do profeta, Davi na hora, ele não tem dúvida, ele não titubeia, ele não fica indeciso, ele diz na hora: caia eu nas mãos do Senhor, deixa Deus me tratar, porque se eu cair na mão dos homens, não tem misericórdia. Uma coisa que eu aprendi na igreja é o seguinte: na igreja tem regra, na igreja tem disciplina, na igreja tem muita coisa que não pode, mas a igreja perdoa tudo. Se a gente arrepender, a igreja perdoa. Tem gente aqui, inclusive eu, que o que nós já fizemos, lugar nenhum aceitaria a gente, mas Deus nos aceita, Ele nos ama. O mundo aceita tudo, você pode fazer o que você quiser, mas não perdoa nada. Cai na mão do mundo para você ver, esse decepa a sua cabeça. Então na igreja tem regra, tem disciplina, não pode quase nada,
mas Deus perdoa tudo. Lá fora pode tudo, mas lá eles não perdoam nada. Tem alguém que entendeu isso? Deixa eu te contar uma coisa. Confronto é prova de amor. Confronto é prova de amor. De quem? De Deus. Tem gente que acha que está sendo rejeitado quando é confrontado. Você está sendo amado. Você está sendo corrigido e confrontado e repreendido, porque o céu tem um plano para a sua vida. Deixa eu te ensinar algo. Deus confronta para tratar, o mundo afronta para matar. Vou repetir. Deus confronta para tratar, para te curar, para te exaltar. O mundo afronta para te matar e te destruir. Fala comigo: caia eu nas mãos do Senhor. Agora, pastor, se eu rejeitar o confronto de Deus na minha vida, o que vai acontecer? Você vai ter que ser tratado pelos homens. Se você não aceitar Deus te tratar, Deus te corrigir, Deus te disciplinar, se você não aceitar Deus te repreender, se você não aceitar a palavra te moldar, te prepara que você vai cair em outra forma. Você vai cair em outras mãos. É assim, gente. Isso é regra da vida. Filho que não escuta pai vai ser tratado no mundo. Servo de Deus que não escuta o Senhor vai ser tratado lá fora. Só que lá fora dói mais. Por isso que Davi gritou: caia eu nas mãos do Senhor. Lembra do Saul, o primeiro rei de Israel? Toda vez que Deus vinha tratar com ele, escuta, toda vez que Deus vinha tratar com ele, ele tinha uma desculpa. Não, mas é por causa disso, mas é... Até o dia que Deus falou assim: acabou, cara, não vou te corrigir mais. Não vou mais te corrigir. Aí o Samuel orava sempre pelo Saul, sempre. Aí Deus falou assim: escuta, Samuel, para que você está orando por esse cara? Eu já rejeitei ele. Eu não quero mais saber desse cara, eu não vou falar mais com ele. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Olhe para cá. Louve, agradeça e se alegre quando Deus te corrigir, porque isso mostra que Ele ainda te ama, Ele ainda tem algo para a sua vida. Agora chore, olhe para mim, chore, se entristeça e se preocupe muito o dia que Deus parar de te tratar. Você quer sentir amado? Você quer se sentir amado? Você quer se sentir muito amado? Não é o dia que você é abraçado. Até o inimigo abraça e beija. Jesus foi beijado. Você quer se sentir amado de verdade? É quem te corrige. Quem te corrige te ama de verdade. Quem te confronta te ama de verdade. Eu e a pastora, a gente atende muitos casais, de todo tipo que vocês imaginam. Posso imaginar. E quando chega um casal dizendo assim: ele que está errado, não, é ele, é ela que faz isso, deixa a toalha no chão lá, não, é ele, bota o sapato tudo na casa. Sabe o que eu penso na hora? Eles se amam muito, estão brigando desse jeito, é porque eles se amam. Um está querendo corrigir o outro, um tá confrontando o outro, para quê? Para viver junto. Agora você quer ver quando o negócio é terrível? É quando chega o casal e um começa a falar: não, porque ele não sei o quê, porque ela não sei o quê, e o outro está assim, ó. Não, isso mesmo, é desse jeito mesmo. A indiferença é quando alguém já desistiu. Eu não quero mais tratar, eu cansei, eu não vou falar mais nada, eu já desisti. Irmão, coloca para mim, por favor. John, coloca por favor 1 Samuel 15, 23. Coloca aí. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação ou feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Saul, Deus te rejeitou. Mas você sabe qual foi o pior dia da vida de Saul? Sabe qual foi o pior? Na minha opinião, não foi que não. Foi quando o profeta falou assim para ele: Deus não quer mais falar com você, e a partir de hoje você nunca mais vai me ver. O profeta falou: não tem mais conversa com você.
Até aquele dia, Deus ainda estava tentando. Mas o dia que Deus falou, acabou o confronto, Saul caiu na afronta dos homens. Aí veio Golias, 40 dias. Tem homem aí para me enfrentar? Aí começou com Golias. Tem homem aí? E o Saul teve que baixar a cabeça e escutar durante 40 dias, de manhã e de tarde, o gigante afrontando ele. Sabe o que mais veio? Os espíritos malignos atormentando ele. Acabou paz, acabou alegria, não dormia mais. O Davi tinha que vir tocar a harpa para ver se ele tinha um minuto de paz. Só que quando Davi parava de tocar a harpa, o espírito maligno entrava no Saul de novo e a vida dele atormentava. Como ele não ouvia mais a voz do Senhor, como ele não queria mais profeta, não tinha mais profeta na vida dele, sabe o que ele começou a fazer? Procurar feitiçaria, procurar necromancia, quem consultava mortos. Deixa eu ver, eu preciso de uma palavra. O cara surtou, irmãos, ele ficou doido, caiu na guerra, morreu. O filho dele, o herdeiro do trono, morreu junto com ele. Cortaram a cabeça dele, e a família dele perdeu o trono de Israel. Por quê? Por quê? Porque não aceitou o confronto de Deus, não aceitou o tratamento do Senhor. E quando ele não aceitou, só sobrou para ele a afronta dos homens. Eu vim aqui hoje debaixo de muito temor a Deus e dessa palavra, para te dizer: não deixa Deus desistir de você, não deixa Deus parar de te corrigir. Algumas pessoas aqui, o Senhor tem tratado com você em áreas há muito tempo. O Senhor já falou contigo na palavra, já falou contigo por pessoas. O Senhor já falou contigo por louvores. O Senhor já falou contigo na célula, já falou com você na igreja, já falou com você quando você leu a Bíblia. Deus vem falando com você há muito tempo sobre algumas coisas, comigo também. E se nós rejeitarmos o confronto de Deus, só vai restar para nós a afronta dos homens. Ou eu caio na mão do Senhor, ou eu caio na mão dos homens. Tem um homem na Bíblia chamado Eli. Ele era sacerdote. Ele não quis confrontar os filhos. Os filhos erravam. E ele não confrontou os filhos. Sabe o que aconteceu? A arca de Deus foi roubada, a presença de Deus foi embora. Os 2 filhos dele morreram na guerra. A nora, esposa de um dos filhos, estava grávida. Deu à luz quando soube que a arca tinha sido roubada e o marido estava morto. O menino nasce. Ela olha para o menino e diz: vai chamar Icabô. Quer dizer, foi embora a glória de Deus. A notícia chega para o Eli que os 2 filhos estavam mortos, que a arca tinha sido roubada, que o neto dele se chamava Icabô. Ele cai para trás da cadeira, quebra o pescoço e morre. Esse é o fim, o triste fim de alguém que evitou o confronto, de alguém que evitou a correção, de alguém que evitou a disciplina. Escuta isso, igreja. Eu quero falar hoje com muito temor do Senhor para você. Não fuja do tratamento de Deus, não fuja da correção de Deus. Correção é amor. Quando Deus ama, Ele corrige e confronta, porque Ele tem projeto para a sua vida. Olhe para cá, lembra do Sansão? Deus era com ele, Deus estava no cabelo dele. Ele tinha um cabelão muito grande, tinha 7 tranças no cabelo dele, 7. O segredo dele era o cabelo. Deus com ele, ele era forte, vencia os inimigos. Só que aí ele começou a errar. Olhe para mim, ele começou a envolver em relacionamentos que não era para ele. Aí a mãe e o pai dele começou a confrontar ele: filho, isso não é para você, filho. Escolhe uma mulher de Deus para a tua vida. Não, mãe. Ô pai, eu vou fazer o que eu quiser, eu sou o Sansão. Aí das mulheres erradas ele começou a beber. Não podia. Ele era separado para Deus, nazireu de Deus. Não podia beber. Depois disso ele começou a tocar em cadáveres. Era outra coisa que ele não podia fazer. Mas ele perdeu o limite e não aceitava mais ouvir ninguém, não aceitava mais o confronto. Olhe para cá. Até que ele se deitou no colo de Dalila, e a Dalila o traiu. Vendeu o segredo dele para os filisteus. Ele estava dormindo no colo dela. Eles vieram e cortaram o cabelo dele. Aí ela acorda ele
Ele pensa assim: eu vou me levantar e vou me dar bem como todas as outras vezes. Mas a Bíblia tem um versículo que diz assim: mas ele não sabia que Deus já havia saído da vida dele. Ele rejeitou tanto o confronto, ele fugiu tanto da disciplina, ele quebrou tantos votos dele com Deus, que Deus saiu da vida dele. Quando ele levanta, ele não tem força mais. Ele não é mais aquele Sansão. O que os inimigos fazem? Amarram ele. Quando eles amarram ele, segunda coisa, eles furam os 2 olhos dele. Ele fica cego. Quando ele está cego, eles levam ele para um certo lugar, amarram ele num moinho. Não sei se você já viu isso, mas normalmente amarra em moinho é boi, burro, jumento. Aí o boi, o burro, fica rodando assim em volta do moinho, rodando para moer cana, mandioca, trigo. O boi fica rodando assim, ó. Colocaram o Sansão igual um burro. Aí quando ele já tinha humilhado e afrontado ele de todo jeito, alguém teve a brilhante ideia: vamos nos divertir com ele. Tragam o palhaço para a gente rir da cara dele. Coloca para mim, por favor, John. Juízes 16, 25. Juízes 16, 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Irmãos, o homem que era o herói virou um palhaço. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Você sabe como é que é isso aqui? Eu vou tentar ilustrar para você. Imagina aqui que eu sou o Sansão. Trouxeram ele cego, provavelmente amarrado para trás ou para frente, não sei. E eles chutavam ele, empurravam ele, e ele ia para lá e para cá. E todo mundo, esse aí que é o Sansão. E o povo bêbado, rindo dele. O homem que era um herói rejeitou o tratamento de Deus, rejeitou o confronto de Deus, virou motivo de piada, diversão e chacota nas mãos dos inimigos. Sabe qual foi o fim de Sansão? Ele fez a última oração da vida dele, dizendo assim: Senhor, me dê força de novo, só mais uma vez, me dê um pouco de força. Ah, é, Sansão, você quer força? Para quê? Senhor, só mais uma vez. A Bíblia diz que quando ele termina de orar, o cabelo dele cresce um pouco, e ele está entre 2 pilastras, 2 colunas. Sabe o que ele faz? Ele empurra ela, desaba tudo. Desabou o lugar onde eles estavam. Tinha 3.000 pessoas lá dentro. Morreram todo mundo, amassado, esmagado pelo teto que caiu em cima deles. Olhe para cá, olhe para o altar. Olhe nos meus olhos. Não rejeite a disciplina do Senhor. Não rejeite o que o Senhor tem falado com você. Não rejeite o tratamento de Deus na sua vida. Não seja tardio em ouvir a voz do Senhor. Não endureça o seu coração quando Deus falar contigo. Não endureça a sua cerviz, o seu pescoço, quando Deus quiser que você se curve. Vai ter hora que você não vai concordar, apenas obedeça. Lembra do Joabe? Davi: eu não concordo com esse senso, mas eu vou obedecer. Olhe para cá. Não termine a sua vida como Sansão, como Eli, como Saul. Tenha o coração de Davi. Ninguém, olhe para cá, ninguém nesse mundo é imune ao erro. Nós vamos errar. Nós vamos errar. Davi era o homem segundo o coração de Deus e errou. E não foi a primeira vez que ele tinha errado, ele errou 2. Ele errou muitas vezes. Só que quem somos nós depois do erro? Quem somos nós depois que a gente faz a besteira? Será que a gente tem um coração tratável? Será que a gente é capaz de ouvir Deus e falar com a gente assim: você tem que mudar nisso? É verdade, Senhor, eu estou errado nisso, Senhor. Quando Gade falou com Davi: escolhe um dos 3, ele disse: eu quero cair na mão de Deus. Irmãos, eram 3 dias de tratamento. 3 dias. Sabe o que aconteceu? No primeiro dia, a Bíblia diz que Davi viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada.
A espada passou na terra. 70.000 homens caíram mortos no primeiro dia. Eu já disse isso aqui na igreja. Tem gente aqui que não suportaria carregar o peso da morte de alguém nas costas. Tem gente aqui que não ia conseguir dormir sabendo que você foi culpado pela morte de alguém. Imagina 70.000 mortes. Quando Davi viu 70.000 homens morrendo por causa da espada do anjo do Senhor. Irmãos, não adianta orar, não adianta jejuar. Sabe o que Davi teve que fazer? Ele procura o profeta e diz: profeta, tem alguma coisa que eu posso fazer? O profeta fala para ele: Davi, o negócio é o seguinte, não tem oração que resolve isso, não tem jejum que resolve, não tem lágrima que resolve isso. Só tem um lugar que você pode mudar tudo. Pergunta para mim, onde? Fala. É no altar do Senhor, é no altar do conserto e da aliança que você pode mudar a história da sua vida. A Bíblia diz que Davi corre e vai na fazenda do lado do palácio dele. O dono da fazenda chama Araúna. Ele chega na fazenda e diz: Araúna, eu preciso da sua fazenda, eu preciso dos bois para levantar um altar para o Senhor. O dono da fazenda diz assim: pode ficar com a fazenda, pode ficar com os bois, pode fazer o que você quiser, eu não vou te cobrar nada. Davi diz assim: eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Eu vou pagar o preço justo pela fazenda e pelos bois. Davi compra tudo, levanta o altar. E a Bíblia diz que quando ele sacrifica no altar, ele faz um concerto com Deus no altar. Deus manda o anjo guardar a espada, e a praga cessa e o castigo acaba. Tem glória guardada aí? Bate palma, igreja, e louve o nome do Senhor. Fala para o teu irmão, é altar. Fala para ele, é altar. Vai para o altar. Tem alguém me ouvindo? Diga amém. Ouça bem essa verdade. Eu quero falar isso olhando nos seus olhos. Ouça bem essa verdade. Quem não aceita confronto de Deus, do seu pastor, você vai ser afrontado lá fora. Vai ser afrontado por funcionário, vai ser afrontado por esposa, por marido, vai ser afrontado pelos filhos, vai ser afrontado pela sua família. Quem não aceita confronto de líder espiritual, da palavra de Deus, se prepara, alguém lá fora vai te afrontar. E tomara que isso não aconteça. Eu estou pregando é para isso não acontecer. Quem não aceita correção espiritual vai sofrer pressão emocional. Quando eu corro do confronto espiritual, as minhas emoções serão tratadas lá fora. Quem não deixa ser tratado por Deus vai ser quebrado pelas circunstâncias da vida. Quem não se submete à palavra vai ter que se submeter a pessoas. Provérbios 13, 18. Pobreza e afronta. Pobreza e afronta. Vou ler de novo. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Pega o teu telefone aí, por favor. Pega aí, por gentileza, se você puder. Pega o teu telefone. Tire uma foto desse versículo. Eu vou dar um sorriso para você lembrar dessa mensagem. Tire uma foto. Tire uma foto. Porque esse versículo ele fala de duas coisas. Ou tu cai no confronto, ou tu vai cair na afronta. Tira a foto. Depois do culto posta. Me marca que eu quero te repostar lá. Por favor. Fala comigo, pobreza. E o quê? Pobreza e? Vem sobre quem? Não aceito. Não aceito me ensinar. Não aceito me instruir. Não aceito me corrigir. Não aceito me confrontar. Não aceito mandar na minha vida. Ei! Pobreza e afronta. Mas
tudo muda. O mais é para mudar tudo. Mas aquele que guarda a repreensão, fui repreendido, fui corrigido, o que está esperando por ele? Fala comigo, a honra, bate palma e dá glória a Deus. Diga aleluia. Para terminar e a gente orar. Deus é Pai, o mundo é carrasco. Deus é Pai, corrige, confronta, disciplina porque ama, trata porque quer ver vencendo. O mundo é carrasco, o mundo só quer matar. No reino de Deus, confronto gera vida. No mundo, afronta gera vergonha e morte. Vou repetir: no reino de Deus, confronto gera vida e honra. Lá no mundo, a afronta gera vergonha e morte. Ou nós aceitamos o confronto do céu, ou teremos que cair na afronta desse mundo. E termino lendo Salmo 94, versículo 12. Já fica de pé para a gente ler em pé, vai. Fica de pé. Salmo 94, versículo 12. Como é feliz o homem a quem o Senhor corrige e ensina a sua lei. Aleluia, fala comigo, eu sou feliz. Diga mais uma vez, eu sou feliz, porque eu estou debaixo da correção do meu Senhor. Levanta a tua mão e solta um glória aí, um aplauso, um aleluia. Celebre.